Se você conhece o Tord 11 e está no prejuízo com ele, fica aqui nesse vídeo que ele é especialmente para você. Porque assim como você, lá em 2022 eu já comecei recebendo dividendos do Tord 11, tá? 2022 aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou tentar dar um zoom, mas eu recebi aqui um total de R$ 61 com o Tord 11. Então é assim, eu invisto nesse fundinho há um bom tempo. Depois eu vou contar uma história um pouquinho mais sobre ele, tá? Minha história com ele. E assim, vou contar para vocês agora quanto que ele pode subir, se ele vai subir, quais são os seus principais desafios e os seus principais problemas, tá bom? Que se resolvendo isso, ele com certeza vai disparar e você vai sair do seu prejuízo, que eu tenho certeza que você tá no prejuízo. Só que assim, antes de eu continuar com esse vídeo, eu já vou convidar vocês a comentarem aqui quantas cotas que vocês têm do Tord 11 e também se inscrever no canal, né? É claro, cara, é de graça, rapidinho, não custa nada. Agora, vamos começar por onde esse vídeo, né? Pelo seu preço, tá? O que acontece com o Tord 11, né? O Tord 11, tá? Ele basicamente tem uma história bem grande aqui, né? Pra gente estar falando dele. Que assim, hoje ele tá custando cerca de R$ 1,92, tá? Quando a gente pega no seu período aqui de um ano, ele tá caindo basicamente 65%, e no seu período máximo tá caindo 96%, quase 97%. Cara, simplesmente ele nunca mais vai voltar para o seu preço original. Isso todos nós concordamos, ok? Só que assim, existe uma estratégia, tá bom? Do Warren Buffett, quando ele começou na sua carreira, que era conhecido como bitucas de cigarro. Cara, o que é essas bitucas de cigarro? É algo nojento? Sim, mas o que acontecia? Ele tem uma teoria de que toda vez que uma pessoa termina de fumar, ela não fumava o cigarro por completo, ela ainda conseguia pegar aquele restinho de fumo que continha no cigarro. E com os investimentos, ele também aplicou isso na vida dele, que é assim, por mais que um ativo às vezes ele esteja muito ferrado e que ninguém queira ele, existem ativos dentro desse investimento que você vai estar fazendo, que se você vender todo ele, você consegue ganhar dinheiro com isso. E essa realmente seria a grande esperança do Tord 11. Só que assim, nem tudo é tão simples como parece. Porque, só para vocês terem uma rápida ideia, se vocês fizerem isso, ele basicamente você estaria pegando o valor do seu valor patrimonial, tá? Então, se você pegasse ali R$ 2 ali e vendesse, tá bom? Pelo seu o valor patrimonial depois do implit que teve, ele basicamente estaria custando cerca de R$ 35 por cota. Então, assim, você teria um lucro ali de mais de R$ 20 por cota. Só que, assim, não é tão simples, tá bom? Só que antes disso, eu tenho que comentar aqui para vocês em relação aos seus dividendos. Quando a gente vem ver os dividendos do Tord 11, é uma coisa um pouco engraçada, né? Que basicamente, assim, ele não pagava dividendo, né? Você vê que ele ficou sem pagar um dividendo um bom período e depois ele começou a pagar esse dividendo. Só que assim, isso daqui que ele voltou a pagar dividendo não é nada para se comemorar. Primeiramente, ele está pagando apenas 1 centavo por cota. Cara, é vergonhoso. Esse fundo aqui já chegou a pagar ó, 1,20 por cota depois do implit. E quando custava na base 10, chegou a pagar 20 centavos. Era um dos fundos imobiliários que mais pagou dividendo na sua história ali em um único mês. Ele estava no top 5 ali, com certeza. E hoje ele vive essa decadência de fundo, né? Só que o que acontece? Ele aqui, tá? Eu falo para vocês não comemorarem, por quê? Ele basicamente, né? Ele pegou e fez assim, ó. Para cada 6 cotas que vocês tiverem, você vai ganhar uma. Então, é assim, ele reduziu muito a quantidade de cotas que ele tinha em circulação. E com isso, conseguiu voltar a pagar dividendos de apenas 1 centavo. Cara, para mim isso aqui é como chamar eu, que fui cotista do Tord 11, de tonto, tá? É basicamente isso, idiota. Por quê? Porque eu vou explicar para vocês agora. Agora que começa os grandes problemas, né? Os probleminhas, né? Que sempre dá problema. Que é assim, cara, o Tord 11, tá bom? Ele é um fundo de CRI. Só que além de ele ser um fundo de CRI, ele tem uma estratégia que você vai descer aqui, olha, que ele também gosta de investir em equities, tá bom? E esses equities, tá bom? Que representa hoje aqui, ó, cerca de 22% da sua carteira, nunca deu um único retorno para eles. Cara, eles nunca conseguiram vender um equity com retorno, nunca conseguiram monetizar nada com esses equity aqui, tá? Eles simplesmente eram dinheiro parado na sua parado ali dentro do fundo. E o que acontece?
Hoje em dia, esses equities aqui não tá mais tão grande que nem era antigamente. Há um tempo atrás, a gente vai ver, isso daqui, olha, representava mais de 250 milhões de reais. Cara, imagina só distribuir esse dinheiro aqui entre nós, tá bom? Entre os cotistas do Thor Jones. Cara, todo mundo ia dar pulo de alegria. Só que eu não sei o que acontece, que é assim, ele basicamente tinha um dinheirão nesses equities e eles venderam esses equities a preço de banana. Cara, é assim, não tem como a gente confirmar que existe algum conflito de interesse ali ou alguma coisa de errada dentro do fundo, e isso é função da CVM, porém, tudo indica para nós que realmente tem algo de errado. Eu vou mostrar isso aqui para vocês com dados, tá legal? Mas deixa eu continuar com esse vídeo aqui. Qual que é a grande esperança hoje do Thor 11? Basicamente tem 42% em CRIs. Os seus CRIs são 100% cotas subordinadas, tá bom? São CRIs péssimos ali, basicamente ali CRIs investindo ali como circuito de compras, Handhold, GPK, Hope, os piores CRIs possíveis. Todos estão inadimplentes e tudo com cotas subordinadas, tá bom? Esse subzinho aqui que aparece aqui assim, ó, nessa regiãozinha aqui, ó, é subordinada. Cara, você tem que entender, se você tem um CRI ali com cota sênior, já tem um risco de você não receber ali o seu dinheiro, tá? Cara, com cota subordinada você com certeza não vai receber. Então, assim, a nossa esperança não está aqui nos CRIs. Aí nos fundos imobiliários, que ele tem 32% em outros fundos imobiliários. Cara, é aí que piorou, tá bom? Ele basicamente tem os fundos da própria casa, como o XBXO, que é claramente um conflito de interesse com o circuito de compras, o Serra Verde também, esse DevaFof aqui, pelo incrível que pareça, é o melhorzinho, que ainda consegue ter algumas outras coisinhas para pagar um dividendo para o fundo, tá? Só que isso representa apenas 0,33% do fundo, então, cara, é muito pequeno. A nossa esperança também não está aqui nos fundos imobiliários. Agora, se você pegar e observar bem, nós temos 3 opções para ter alguma esperança aqui no Thor Jones, que seria do quê? Dos CRIs, dos fundos imobiliários e dos equities. Cara, CRI a gente já viu que não dá para contar. Fundo imobiliário piorou, tá? Pior ainda a situação. Além disso, não tem nem como você sonhar em conseguir alguma coisa, porque quando você investe em fundo imobiliário, você não tem garantia nenhuma, tá bom? Então é assim, isso aqui com certeza a gente não vai ver o nosso dinheiro. Se realmente atualiza o valor patrimonial para o preço atual, cara, pode ter certeza que o fundo simplesmente evapora. A nossa grande esperança estaria aqui, tá bom? Com cerca de 22% do fundo. 22% do fundo, tá bom? Esses 22% representaria aqui, olha, desses 206 milhões de reais. Cara, vamos fazer uma conta rápida aqui, tá? 22% em cima disso daria algo próximo ali, tá bom, meus amiguinhos? De 44 milhões de reais. Se ele pega, distribui esses 44 milhões de reais, deixa eu até pegar a calculadora aqui, ó, para não falar bobagem aqui, professor. Se ele pega, distribuir esses 44 milhões de reais ali, tá bom? 2, 3 aqui, 1, 2, 3 aqui, ó. Esses 44 milhões de reais em 47 mil cotistas aqui, tá bom? Daria algo próximo de 930... Opa, pera aí que eu fiz cagada. É 44 milhões... Eu tenho que ir não pelo número de cotista, né? Pelo número de cotista com certeza vai dar errado. É pelo número de cotas, né? Que seria 5.841.892. Cara, basicamente você receberia R$7 por cota, tá bom? Então, assim, a gente sabe que não vai recuperar o prejuízo ali 100% que você tem, mas com certeza isso aqui daria muito lucro para muita gente. Principalmente diminuiria o prejuízo, né? Que eu acredito que esse é o grande motivo que a pessoa ainda está no Thor 11. Só que o que acontece, né? O que acontece? Cara, aqui que vem os rolos, tá bom? Esses documentos aqui que eu abri, tá? Ele é um informe mensal, ele é um documento oficial ali, tá? Que a CVM obriga os fundos imobiliários a mandarem aqui mensalmente, né? Para mostrar a situação do fundo. E o que acontece? Se você observar, a primeira coisa que vocês têm que ver aqui, ó. Você vê que não teve nenhum pico de dividendo. Simplesmente pagou em 2023, depois ficou 2 anos sem pagar basicamente, e depois pagou 3 centavos. Então não teve nenhum pico de dividendo. Não teve nenhuma coisa assim, vou distribuir muito dividendo aqui. Então, vocês entenderam isso, né? Porque é onde eu quero chegar. Em 2024, ali no segundo semestre, o fundo tinha aqui, olha, basicamente, né? Deixa eu arrastar a câmera aqui um pouquinho pro lado, tá? Depois vocês podem ver, tá? E vai lá em ativos, tá? Total investido. Você vê que o fundo aqui, eu tinha 400
milhões de reais investido. Cara, ele tinha 450 milhões de reais de patrimônio. Só que o que aconteceu? Logo depois, tá bom? Isso ali, 2, 3 meses depois, ele caiu para 234 milhões de reais, tá bom? Cara, 200 milhões de reais. Meus amigos, é assim, se eu perco, tá? Se eu perco 10 reais na minha carteira, eu sinto falta. Sumiu aqui mais de 200 milhões do fundo. E não foi distribuindo dividendos, não foi distribuindo nada para ninguém do cotista. Aonde que foi para esses 200 milhões de reais? É esse o grande problema do Thor Jones. A gente não tem uma situação muito clara sobre do que esses equities foram vendidos, porque foi vendido os equities, e de quanto que realmente eles receberam. Porque assim, cara, 200 milhões ali para 5 milhões de cotistas seria tranquilamente ali na casa de 5 reais por cota. Só que assim, nunca ninguém recebeu R$ 1. Aonde foi para esse dinheiro? É esse o principal problema do Tord. Deu para entender? Basicamente, o Tord, teoricamente, ele tem um valor patrimonial grande, só que na prática é por ilusão. É por ilusão, porque quando você pega ele para vender algum ativo, a gente vê que não recebe porcaria nenhuma no final das contas. E isso é em 2024. Mas você acha que em 2025 é diferente? Muito pelo contrário. Ele estava em 234 milhões, hoje ele está na casa de 205 milhões de reais, tá bom? Então é assim, a cada tempo que passa, o valor patrimonial do fundo diminui, os dividendos não começam a aparecer e simplesmente quem investiu no Thor Jones, assim como eu, só tem uma única sensação de que foi roubado. Não existe uma outra opção. É um dos motivos que eu acabei sendo do Thor Jones. Não tenho mais cotas do Thor Jones. E um dos principais motivos é isso, a falta de transparência do fundo. E agora vocês vão me perguntar, mas eu ainda não vendi minhas cotas do Thor Jones, o que eu posso fazer? Basicamente você tem algumas opções, tá bom? A primeira opção, vende logo essa porcaria, porque ela não vai recuperar. Segunda opção, você pode deixar ali ela em stand-by, né? Deixa ela até chegar a falir para ver o que vai acontecer. E a terceira opção, você pode pegar e deixar para bater nos seus impostos de renda. Quando você vende um fundo imobiliário com lucro, você precisa pagar o imposto de renda sobre essa operação, sobre o lucro que você ganhou. Só que quando você vende um fundo imobiliário com lucro e um com prejuízo, você não precisa pagar. Então, o Thor Jones estaria servindo única e exclusivamente ali na minha vida, já vai fazer alguns anos, para isso. Já me desfiz basicamente de todas as minhas cotas utilizando essa estratégia. Então é assim, perdi dinheiro com ele, sim, mas foi um grande ensinamento. Um grande ensinamento de que existe sim conflito de interesse, existe sim todo esse possível conflito ali de investir em fundos imobiliários que não são tão bons assim, mas mesmo assim a gestora diz que é. Você não confiar cegamente em um único fundo imobiliário. Então, assim, foram muitos aprendizados com esse fundo em si. Então, esse vídeo já ficou até maior do que eu imaginava. Não deixe de se inscrever. Valeu, falou e até a próxima.